vocês? Mais um domingo, mais um dia de escola bíblica dominical. E nós vamos começar uma revista nova. Isso, a outra revista nós terminamos, né? Foram 13 domingos falando sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento, até a morte e a ressurreição. E agora nós vamos falar dos amigos de Deus. E a nossa primeira lição vai falar Jesus, o nosso amigão. Jesus é o seu amigão? Ele é o meu amigão. Jesus é o meu melhor amigo. E nós vamos aprender sobre os amigos de Jesus. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração. Você é em casa, junto com o seu papai, junto com a mamãe. Vamos fechar os nossos olhinhos e falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais um domingo. Obrigado pela minha família, obrigado pelo alimento, obrigado por esta semana. Te amamos, Jesus. Amém. Isso mesmo. Agora nós vamos louvar a Deus com mais uma música. Nós começamos esse vídeo com uma música, né? Nós vamos cantar mais um louvor para Jesus, que vai falar sobre amizade. Porque o Jesus tem que ser o nosso melhor amigo. Ele que está conosco em todos os momentos. Então deixa a tia colocar. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Muito bem! Jesus é o nosso melhor amigo. Nele a gente pode confiar. E sabe como a gente faz para conversar com esse amigo? Nós temos que orar. Toda vez que nós oramos, que nós dobramos os nossos joelhos, ou a gente fica lá no nosso quarto sentadinho mesmo e falamos com o nosso amigo Jesus, ele nos ouve, ele nos atende, ele nos compreende. Ele sabe tudo o que se passa aí no seu coraçãozinho e na sua cabecinha. E hoje nós vamos contar uma história que fala sobre, né, ser um amigão. Jesus, um amigão, né? Por que Jesus é um amigão? E Jesus, ele estava lá em Cafarnaum. E Jesus, ele pregava para a multidão, ele operava milagres, ele curava. E tinha muita gente que seguia Jesus, que queria ver Jesus, que queria aprender sobre tudo aquilo que Jesus falava, que Jesus ensinava. E os discípulos, como a gente aprendeu na lição passada, sempre estavam ali junto com Jesus. E Jesus, ele estava saindo da sinagoga. Ele e os seus ajudantes estavam saindo da sinagoga e ele disse assim: vamos até a casa de Pedro e André. Porque Jesus estava indo lá para a casa deles, né? Jesus também era desses, ele ia na casa das pessoas. E aí, chegando lá na casa de Pedro, né? Pedro recebeu Jesus lá na casa dele. A Bíblia não fala, mas quem sabe, né? Pedro não fez ali um cafezinho, né? Fez alguma coisa para Jesus se alimentar, porque ele estava saindo lá da igreja. A Bíblia fala que era uma sinagoga. A sinagoga é a mesma coisa que igreja para nós hoje. E Jesus chegou lá na casa de Pedro e as pessoas que estavam lá na casa de Pedro disse assim: Jesus, a sogra de Pedro tá tão doente.
ela tá lá deitada na caminha dela e ela tá muito doente. E a sogra de Pedro estava lá deitadinha, muito enferma, ela estava com febre. Você aí já teve febre? A gente fica com frio, às vezes tá um calor, e a gente lá com frio, enquanto a mamãe não dá um remédio pra gente e aquela febre não passa, a gente fica lá tremendo de frio, né? Pois é, a sogra de Pedro estava assim, ela estava muito dodói. Mas Pedro não tinha falado para Jesus que ela estava doente. Foram outras pessoas que avisaram Jesus, né? E aí Jesus foi até ela e olhou para ela e falou: me dê a sua mão. E aí a sogra de Pedro deu a mão e Jesus falou para ela: seja curada. E nesse instante a febre cessou. Isso mesmo. Jesus é aquele que opera milagres, que opera maravilhas. Para ele, uma febre ou uma doença mais grave não tem problema. Ele é todo poderoso, ele é poderoso para curar. E ele curou a sogra de Pedro e rapidamente ela se levantou. Ela já começou a preparar algumas coisas ali para Jesus comer. E Jesus se alimentou ali na casa de Pedro. A sogra de Pedro ficou feliz, muito feliz, porque né, ela estava dodói, desanimada, tristinha, e agora ela já podia fazer as coisas ali na casa dela. É igual a gente, né, quando fica dodói, a criança quando fica dodói, ela não quer nem brincar, né? Depois que fica boa, já sai bagunçando tudo, né? Mas é uma bagunça boa. E aí, Jesus, né, foi chegando o finalzinho da tarde, e a multidão ficava lá na porta de Pedro, porque sabia que Jesus estava lá. E aí Jesus, ele ainda conversou com a multidão, ainda ensinou, curou algumas pessoas. E a Bíblia fala que Jesus se retirou. Jesus se retirou e ele foi orar. Chegou a noite, né, a noitinha, provavelmente todo mundo ali foi dormir. E chegou de madrugada, e a Bíblia fala que Jesus se levantou de madrugada e foi orar. E Pedro, né, começou a procurar Jesus. Onde que tá Jesus, né? E aí quando ele encontrou Jesus, ele falou assim: Jesus, a multidão ainda te procura, né? E aí Jesus falou assim: Pedro, nós precisamos ir a outros lugares, né? Eu preciso falar com outras pessoas, ensinar outras pessoas, curar outras pessoas. E aí Jesus foi até a Galileia, né? Junto com os seus discípulos. Estava lá Pedro, André, Tiago e João, que eram os mais chegados de Jesus. E eles foram até a cidade lá da Galileia, porque Jesus precisava ensinar outras pessoas. E assim é a gente, né? Na nossa vida, aquilo que a gente sabe de Jesus, a gente precisa passar para outras pessoas, ensinar outras pessoas, falando que Jesus, ele nasceu, ele veio ao mundo, que ele é poderoso e que um dia ele vai nos levar lá para o céu. E esses eram os amigos de Jesus. Mas como é que a gente faz para ter esse amigo Jesus? Hoje nós também vamos contar uma história de um livro que não tem nada escrito. Ué, mas como que é esse livro que não tem nada escrito? Como que a gente lê? Pois é uma história de cores. E esse livro chama Livro Sem Palavras. E a primeira cor desse livro é amarelo. O que será que significa a cor amarela? Cor amarela, ela nos lembra do céu. O céu, a Bíblia fala lá em Apocalipse 21, que o céu é uma cidade de ouro que Jesus está preparando para nós. Lá no céu, depois que Jesus morreu e Jesus ressuscitou, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. E Jesus está preparando um lugar para mim e para você, para aqueles que se tornam amigos dele, né? E essa cor, ela vai nos lembrar o céu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso mesmo, vida eterna é uma vida que não tem fim. E essa vida nós só vamos ter lá no céu. Mas tem uma coisa que nos separa de Deus. E essa coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, E pecado é tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, fala que não agrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nós fazemos, né? Que o Papai do Céu, ele escuta tudo, ele vê tudo aquilo que a gente faz. E às vezes a gente briga com o irmãozinho, ou a gente pega uma coisa de um amiguinho, e tudo isso é pecado, e Deus fica triste, Deus olha lá do céu, e o nosso coração fica assim, ó, escuro, manchado. Mas Jesus, ele tem um plano, Deus tem um plano. Lá em 1 Pedro diz assim, ó, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Quem era justo? Deus, né? Jesus era justo, ele não tinha pecado nenhum, mas Deus deu seu único filho para morrer numa cruz, no meu lugar e no seu lugar, para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. O sangue de Jesus, ele purifica o nosso coração de todo pecado. Então, criança, quando você fizer alguma coisa errada, né, a nossa cabecinha, às vezes não, né, quando a gente faz uma coisa errada, a nossa mente, ela nos acusa. E sabe quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, que mora em nós, que fala, olha, você fez uma coisinha errada. E aí nós vamos lá e pedimos perdão por aquele erro. E aí o nosso coração, ele volta a ficar branquinho, mais alvo do que a neve, né? Lá em Atos 3:19 diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam anulados. Converter, o que é converter? Converter é você deixar de fazer aquilo que você fazia para você fazer uma nova coisa. Então, se você errava, você não erra mais. Se você desobedece, você não desobedece mais, né? A gente precisa se converter a Jesus, porque Jesus é justo, Jesus é bom, e ele se entregou lá na cruz, por mim e por você, para que os nossos pecados fossem perdoados e o nosso coração ficasse assim, ó, branquinho, bem branquinho. E depois que o nosso coração, Jesus perdoa os nossos pecados, a gente se torna uma nova pessoa. Lá em 2 Pedro 3:18 vai dizer assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Mas, tia Lia, eu já tenho 5 anos, 6 anos, 3 anos. Eu já sou grande. Aqui o crescimento não é de estatura, é conhecimento, né, de Jesus. Como que a gente cresce em Jesus? Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a falar com Deus. Ele se torna o nosso amigo. E aí a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a louvar, a gente começa a falar de Jesus para outras pessoas. A Bíblia nos diz isso, para que nós falemos aos outros sobre Jesus, sobre aquilo que ele fez, sobre o que ele é, sobre o que ele está fazendo, né? E o crescimento, quando você planta lá um feijãozinho, quem já plantou um feijãozinho, né? Acho que todo mundo já plantou um feijãozinho. Quando você coloca o feijãozinho lá no algodão e você vai regando ele, o que acontece com ele? Ele vira uma plantinha, bem verdinha. E se você não cuidar, ele vai morrer. Mas se você cuidar, se você alimentar aquela plantinha com água, ela vai crescer forte, bonita. E assim somos nós.
né? Para nós crescermos em Jesus, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ter intimidade com Deus. E o que é ter intimidade com Deus? É nós falarmos com Ele todos os dias. Você não fala aí com seus amiguinhos? Liga para o seu amigo, conversa com o seu amigo. Jesus, Ele tem que ser o seu melhor amigo também. E como é que você cria essa amizade? Como é que você faz? Você conversa com Ele todos os dias. Se você conversa com seu amiguinho, você também pode conversar com Jesus todos os dias. E conversando com Jesus todos os dias, você vai ter uma amizade com Jesus. E Ele vai ser o seu melhor amigo. E Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. E Ele sabe, melhor ainda, Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. Cada pensamento, né? Tudo que acontece, Jesus, Ele sabe. Porque Ele te ama e Ele quer te levar para este céu aqui, ó, que está sendo preparado para você e para mim morar lá no céu. E você, se você quiser falar sobre essa história do livro Sem Palavras, é só pedir para a mamãe umas folhinhas coloridas, ó, a cor amarela que representa o céu, né? O escuro, que é o pecado, né, que entra dentro de nós, porque nós somos pecadores. A cor vermelha, que vai representar o sangue de Jesus derramado lá na cruz por mim e por você, que limpa o nosso coração de todo pecado e deixa ele assim, ó, clarinho, clarinho, mais alvo do que a neve, né? E depois que ele fica mais alvo do que a neve, a gente cresce em Jesus Cristo. Se você quiser fazer um livrinho desse para contar a história para seus amiguinhos, é só você colocar essas cores e sair por aí evangelizando, falando da palavra de Deus. E o nosso versículo da nossa lição, ele está lá no livro de João. João 3, capítulo 15, no versículo 14, que diz assim: vós sois os meus amigos. Quem falou isso? Jesus. Ele falou que nós somos o amigo. Nós somos amigos dele, ó. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, né? Nós temos que obedecer a Jesus. Obedecer. Quando nós obedecemos a Jesus, Ele fica tão feliz. Quando você obedece o papai e a mamãe não fica feliz? Pois é. Jesus também é da mesma forma. Quando nós o obedecemos, Ele fica feliz. E isso faz com que nós sejamos amigos dEle. E nós vamos cantar mais uma vez o nosso louvor. Antes nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e agradecer a Jesus porque Ele é o nosso amigo? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é o meu amigo. Obrigado por ter morrido na cruz em meu lugar para perdoar os meus pecados. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso amigão. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez o nosso louvor e nós vamos encerrar a nossa escola dominical de hoje. E semana que vem tem mais. Fica aí ligadinho que a tia Simone vai gravar uma aula bem legal pra gente, porque nós estamos falando esse trimestre sobre os amigos. Quem mais, além ali dos discípulos, será que era amigo de Jesus, hein? Nós vamos ficar sabendo e não percam. Vamos lá cantar novamente o nosso louvor sobre amigo? Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é.